Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Que bom estar com você de volta no nosso encontro semanal para falar sobre história, arqueologia, Bíblia Sagrada. E hoje é um vídeo especial, porque eu estou falando de arqueologia em meio a um sítio arqueológico. Nós estamos durante esses dias aí fazendo vários vídeos para o programa Evidências. Aliás, uma série que você não pode perder. Ela estreia no mês de outubro na TV Novo Tempo. Mas eu já estou adiantando alguma coisa para você e no nosso bate-papo aqui da semana, aqui no canal do Rodrigo Silva Arqueologia, eu quero falar um pouquinho sobre a relação da arqueologia com a Bíblia em um episódio específico relacionado à conquista de Israel, à conquista de Canaã, melhor dizendo, por Josué e seu exército. Eu estou no sítio arqueológico de Hatzor, ou Hazor, como aparece na Bíblia em português. Mas antes de entrar no assunto de hoje, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal Rodrigo Silva Arqueologia a se inscrever, tá certo? Venha fazer parte da nossa família. Somos mais de 1.800.000 inscritos, mas ainda há espaço para você. Ative também o sininho de notificações, assim sempre que eu colocar um vídeo novo, como este aqui, que é um vídeo muito interessante, o YouTube vai saber que ele é relevante e vai mandar para você a notificação, tá certo? Também fale para os seus amigos e se gostar do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui que ele é muito bem-vindo, tá certo? Vamos lá. Eu estou na cidade de Hatzor e essas pedras que eu estou aqui são exatamente daquele período que nós chamamos em arqueologia de período do bronze, ou seja, a época anterior a 1200 a.C. Em outras palavras, estas pedras fazem parte do pavimento da cidade na época em que Josué esteve andando por todo esse lugar aqui com o exército de israelitas, ou melhor, o exército dos hebreus, porque eles estavam voltando para tomar posse. A primeira coisa, eu vou explicar por que eu disse voltando para tomar posse. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é o estado de preservação muito bem preservado, muito bom, levando-se em consideração que eu estou falando de pedras de pelo menos 3.400, 3.500 anos. Então você tem essas pedras de basalto aqui, que a pessoa chegava, entrava aqui. Esta parte que eu estou é chamada de a Cidade Alta. Então a antiga cidade de Hatzor, ela tinha a Cidade Alta, que é a entrada de onde eu estou, e a Cidade Baixa, que ficava lá na frente. Esse conceito de cidade alta e cidade baixa talvez possa ser um pouco estranho para a cultura brasileira hoje. Eu sei que o máximo que você entende de cidade alta ou cidade baixa é se fosse algo semelhante a Salvador, que tem o elevador Lacerda ali, você tem a cidade alta e cidade baixa, mas o sentido aqui era um pouco diferente. Levando em consideração que eles construíam as cidades em cima de colinas para facilitar até a defesa, a posição estratégica em sentido militar, eu posso dizer para você que a cidade alta era a parte da elite, onde ficavam os governadores da cidade, os sacerdotes, o próprio rei, e a parte baixa é onde morava a população de uma forma geral. A cidade baixa não foi escavada ainda. A cidade baixa está exatamente no subsolo de todo esse campo de plantação que vocês estão vendo aqui, olha. Se nós escavarmos toda essa montanha aí, nós vamos encontrar as ruínas da cidade de Hatzor. E você deve estar perguntando, por que não escava logo? Se eu tivesse aí, Rodrigo, já estava com uma picareta na mão fazendo buraco. Não é bem assim que a arqueologia funciona. Primeiro que o sistema de escavação é algo controlado, há técnicas para você respeitar a estratigrafia. E você tem uma outra dificuldade moderna, que é a seguinte: Israel é um país que tem 63% de seu território formado por desertos. Então não sobra muito espaço para a construção civil e para a lavoura, para a agricultura. Então é um dilema. Você agora vai então destruir uma área boa para plantio para encontrar uma cidade antiga? A outra dificuldade que nós encontramos na arqueologia é o dilema arqueológico, eu até diria assim, porque para encontrar antiguidades, o arqueólogo tem, de certa forma, que destruir antiguidades. Eu vou explicar a você o porquê. Lembre que as cidades antigas eram construídas cidades sobre ruínas de outras cidades, de modo que o que está mais embaixo é mais antigo, o que está mais na superfície é mais novo. Então olha aqui o grande problema, a grande questão do arqueólogo. Eu vou pedir aqui o Rossini para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aquela parede de pedras lá em cima? Aquela parede de pedras é do período que chamamos período do ferro, é da época do rei Salomão. Agora, o que está aqui embaixo já é a Hatzor da época de Josué. Agora você imagina, a Hatzor da época de Josué pegava esta parte aqui e ela vai entrando para baixo da Hatzor da época de Salomão.
Então, para descobrir essa Hatzor que Josué destruiu, eu tenho que destruir a Hatzor do período de Salomão. Então, qual das antiguidades aí eu vou preservar, qual que eu vou retirar? Evidentemente que havia aqui por cima outras edificações antigas para o nosso ponto de vista, porém mais recentes em relação ao período do bronze e que foram eliminados. Então você tem que escolher na arqueologia o que você vai tirar, o que você vai preservar e o que você vai ter que conviver, como o caso da agricultura, que é difícil escavar ali, embora o pessoal que trabalha aqui tenha a esperança de um dia conseguir escavar pelo menos um pedaço ali, algumas trincheiras para descobrirem alguma coisa, tá certo? Agora imagine como seria suntuosa aquela cidade. Ela é bem maior do que a cidade de Meguido, que eu vou apresentar no programa Evidências, mas só uma parte pequena de Hatzor foi explorada, mas o suficiente para levantar algumas evidências bíblicas que me chamam a atenção. Primeiro, vamos por partes. Vamos imaginar como seria na época. Eu avisei para vocês que nós estamos na parte alta da cidade, a parte da elite. Então, quem entrava por aqui, nessa espécie de portal da parte superior da cidade, via essas pedras de basalto aqui, que era uma infraestrutura muito cara para a época. Muito cara, embora o basalto é encontrado na região aqui, é uma pedra local, mas elas estão muito bem trabalhadas e eu repito, gente, é incrível como uma estrutura de 3.500 anos está tão bem preservada, essas escadarias aqui. Agora, quando a pessoa chegava, a primeira coisa que ela acessava antes de atingir uma espécie de praça ou pátio que ficava aqui em cima, era esta plataforma aqui. Você está vendo? E eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas dessa plataforma. Eu vou sentar com calma aqui do lado para você poder entender. A primeira coisa é que você tem 4 buracos aqui no meio. Está vendo? 4 buracos, olha. O que seriam esses buracos? Bom, nós podemos levantar algumas hipóteses. Eles podiam ser os lugares onde estaria uma cadeira, quem sabe o trono real ficaria aqui. Então a pessoa para chegar, para ter, quem sabe, um despacho com o rei, com o governador, ou uma situação judicial, ele viria até aqui e aí o governador sentava num plano mais alto de quem viria por esse caminho. É uma possibilidade. Outra possibilidade poderia ser a base para uma estátua, para algum ídolo que ficava justamente aqui. Isto indica que esse local era usado para fins também religiosos. Política e religião naquele tempo não eram separadas como na cultura moderna. Elas eram misturadas. O governador era, às vezes, aquele que fazia também o papel de sacerdote da cidade. Ou, quem sabe, o rei era tido pelos súditos como alguém escolhido pelos deuses. As leis locais eram leis que, segundo a crença da época, viriam dos deuses. Você tem, por exemplo, o Código de Hammurabi, e no topo do Código de Hammurabi você tem o rei da Babilônia, Hammurabi, de frente do deus Shamash, que lhe dá o código. Agora, que aqui tinha uma função política e religiosa, eu sei pelo seguinte. Aqui me chama a atenção que nessa parte da frente você tem um pedaço aqui, tá certo, de algo redondo. Alguém colocou uma pedra em segundo uso aqui, mas havia uma estrutura redonda aqui que certamente, nós sabemos isto pela comparação com outras estruturas arquitetônicas, era algo para libação. O que é libação? A libação é quando você derramava um líquido em oferenda a um deus. Poderia ser azeite, poderia ser água, poderia ser vinho. Então você derramava a libação aqui em frente ao objeto que estivesse aqui, fosse a cadeira do rei ou fosse a estátua de algum deus. Aliás, quando Amnon-Ben-Tor escavou aqui, o que chamou a atenção é que as estátuas de deuses aqui de Hatzor do período do bronze, elas estão todas quebradas da seguinte maneira: as mãos estão cortadas com um objeto cortante ali e a cabeça da estátua também está tirada ou danificada. Agora vamos juntar as peças do quebra-cabeças. O que significa isto? Que alguém propositalmente quebrou aqueles ídolos. Não foi uma quebra acidental ou de ação do tempo, mas foi quase um exercício de iconoclastia, que é a quebra de imagens sagradas. Então, quem chegou aqui quebrou aqueles deuses. E também me chama a atenção que quebrou esse pavimento de pedra, porque, veja bem, as pedras da época estão aqui no meu pé, você está vendo, e elas estão muito bem preservadas. Você vê aqui ou acolá um trinco, isso aqui é por ação do tempo, tá certo? Olha, você tem um trincado ali, aqui, aqui, ou seja,
essas rachaduras são a ação do tempo. Mas olha como estão as rachaduras aqui do topo. Elas não estão trincadas acidentalmente como ali embaixo. Parece que alguém, assim, de maneira intencional, propositalmente, pegou um martelo ou, quem sabe, um machado, um objeto cortante, um cinzel e, olha, começou a quebrar a pedra aqui como se quisesse realmente danificar o lugar, como se quisesse realmente dessacralizar esse lugar. Aí me chama a atenção que a Bíblia fala que houve 3 cidades principais que serviram de barreira para a chegada dos hebreus aqui na terra de Canaã. Quais foram essas cidades? Muito bem, foi a cidade de Jericó, a cidade de Ai e a cidade de Hatzor. Deixe-me abrir um parênteses para explicar algo para você. Muita gente que lê a Bíblia apenas assim por alto ou já com ideias pré-concebidas, fala o seguinte: olha, que Deus é esse do Antigo Testamento? Os cananitas estavam felizes na terra deles lá, plantando, colhendo, tendo a religião deles. E aí chegou um povo de um Deus estranho que diz ter vindo do Egito e simplesmente falou com eles assim: olha, cai fora da terra de vocês porque o Deus de Israel falou que é nosso agora. São invasores. Eles chegaram praticando um genocídio, porque a Bíblia fala que Josué matou toda a população. Eles saíram praticando um genocídio. Eles expropriaram os cananitas da terra que era deles. A terra não poderia ser dos israelitas, mas calma, vamos com calma. Em primeiro lugar, não se trata de invasão. Em momento algum, Deus diz que, na Bíblia, Deus dá ordem para que Josué tomasse a cidade de Hatzor para si. Não. O que acontece é o seguinte: quando você vai no livro do Gênesis, você vê que os patriarcas, a saber, Abraão, Isaque e Jacó, eles compraram extensões de terra aqui. Não houve guerra desses patriarcas, eles não expropriaram ninguém. A bem da verdade, a única situação no livro do Gênesis em que Abraão se valeu de um exército foi quando Ló, seu sobrinho, foi levado cativo naquela guerra contra Quedorlaomer, que havia invadido a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, e eles levaram Jó cativo. Então Abraão, de acordo com o livro do Gênesis, mandou sair 318 homens da sua casa para perseguir aquele exército até Dan e tomar de volta Ló consigo. É a única passagem. Não existe mais nenhuma outra parte da Bíblia em que os patriarcas entraram em luta armada para tirar o poder das pessoas. Pelo contrário, Abraão negociou terras em Beersheba, ele negociou terras nos carvalhais de Manre, ele negociou terras lá onde está Macpela, em Hebron. Abraão comprou essas terras. O que aconteceu é que quando os descendentes de Abraão, através de Jacó, foram para o Egito e se tornaram escravos no Egito, eles ali tiveram essas terras aqui meio paradas. Aí muitos povos cananitas que estavam na região queriam impedir que os hebreus voltassem para sua terra. E por que eles queriam impedir isso? Por uma razão muito simples. Nós temos evidência arqueológica de sobra, e não há dúvida sobre isso na academia, que muitas cidades aqui de Canaã eram vassalas, subservientes ao governo do Egito durante a 18ª dinastia. Então, como eles eram subservientes ao Egito, as cartas de Amarna mencionam isto, tratados egípcios, estelas que estão lá no Egito, mostram que muitos povos aqui eram, como eu falei, servos do Egito. Então, quando os hebreus estavam voltando para a terra, se eles deixassem os hebreus passarem, eles estavam, de certa forma, apoiando alguém que tinha humilhado o Egito. Por esta razão que eles impediram os hebreus de passar. E algumas cidades específicas, como Ai, Jericó e Hatzor, que também funcionavam como fortalezas a serviço do Egito, não apenas impediam os hebreus de passarem para ocuparem as terras que lhes era de direito, como também intentaram destruir os hebreus, matar os hebreus. Por isso que Josué teve que entrar em luta armada para salvar a sua própria vida. E olha o que a Bíblia fala a esse respeito. Eu vou ler para você aqui, Josué capítulo 11, versículos 10 em diante. Preste atenção no texto bíblico. Neste mesmo tempo, Josué voltou, tomou Hatzor e feriu a espada o seu rei, porque naquela época Hatzor era a capital de todos esses reinos, desses reinos vassalos do Egito que estavam aqui em volta. E o texto continua dizendo: mataram a espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente, ninguém sobreviveu. E a cidade de Hatzor
foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e também os seus reis, matou todos, destruindo-os totalmente como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Hatzor, que Josué queimou. Então as outras cidades foram destruídas, mas não foram queimadas. Porém, essa aqui foi queimada. E será que nós temos indício disso? Bom, eu já apontei para vocês que nós temos vários elementos aqui, várias evidências que mostram uma destruição clássica aqui de todos os deuses, de todos os ídolos que estavam na cidade. Porém, quando eu venho aqui para esta área, eu vou mostrar para vocês algo que me chama bastante atenção. Tem um grupo descendo ali, mas vocês vão ver comigo. Aqui eu tenho o pátio, que era uma espécie de átrio da cidade, que reunia as pessoas. Esse piso aqui é original da época. E quando nós chegamos aqui nessa parte do resto das escavações, você tem algumas coisas importantes. Você tem uma escadaria aqui, estão vendo? Olha, muito bem preservada, do período cananita. Para onde ela daria? Não sabemos ainda. As próximas escavações arqueológicas vão trabalhar justamente escavando aqui, limpando aqui para ver o que está aqui, porque eles acreditam que poderia estar daqui em diante, quem sabe, o Palácio do Rei. E uma das coisas que Amnon Bentor quer encontrar aqui é a biblioteca da cidade, porque eles encontraram vários tabletes de argila com inscrição cuneiforme que mostram elementos do dia a dia da cidade. E quem sabe podemos descobrir mais coisas que ajudam a elucidar o texto bíblico. Mas eu li aqui na palavra de Deus que Josué queimou a cidade de Hatzor. E olha o que eu tenho aqui. Eu não sei se a câmera vai mostrar bem, mas desde o topo aqui embaixo, o que eu tenho são restos de cinzas. Não sei se vocês conseguem ver toda essa parte preta aqui, olha, isso é cinza. Vou pedir o Rossini para mostrar aqui embaixo, está mais claro, olha. Aqui você tem a terra, tá vendo? E essa parte preta aqui escura é cinza. É cinza. A cidade foi completamente queimada. Vou pegar um pouquinho de cinza aqui na minha mão. Você vai poder ver aqui, ó. Olha aqui. Aqui, tá mais escuro aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Olha aqui. Não sei se dá para vocês verem a cor aqui. Não está ajudando. Rossini, pega aqui mais no cantinho. É porque eu não sei se o celular vai pegar bem. Mas aqui tá mais escuro lá no fundo, olha. Tá bem? Você vê a marca de cinza. Completamente escuro, olha. Esta cinza aqui já foi datada, que é do período final do bronze, que coincide com a época em que Josué queimou a cidade de Hatzor. Então o que nós temos aqui de evidência? Que a cidade de fato foi destruída e queimada na mesma época que a Bíblia fala que Josué queimou a cidade. E nós não temos nenhuma outra literatura do passado que reivindique a queima da cidade. Os egípcios não falaram que queimaram a cidade, não há nada falando que foi uma rebelião interna, ou seja, o que nós encontramos aqui até agora está em conformidade com o texto bíblico. Isto é fantástico. É a arqueologia iluminando e confirmando a historicidade da Bíblia Sagrada. Eu espero que você possa ter gostado desse vídeo e no programa Evidências eu vou dar mais detalhes a esse respeito, vou entrevistar um dos arqueólogos que estão escavando aqui e você vai poder acompanhar todo o trabalho de perto aí da sua casa. Um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.